Eu assisti um vídeo de um rapper americano chamado Prince EA, que ele estava falando, o vídeo dele é sobre o sistema de ensino. Ele fez uma paródia, como se ele estivesse processando, levando para julgamento o sistema educacional americano, que é a mesma forma como é usado aqui no Brasil. E ele levanta várias questões bem pertinentes naquele vídeo, que é uma coisa que eu já percebia e já questionava enquanto eu estava na escola há 15 anos atrás, que era como o método de ensino e as coisas que tu aprende na escola são anacrônicas. Elas são muitas coisas, todo o conteúdo que nós temos, não todo, mas 90% é muito pouco útil para a vida. Claro que você não vai aprender só aquilo que você vai utilizar na vida, mas tem que ter alguma coisa que pelo menos te dê uma base interessante. E tem uma questão que eu sempre me questionava, era por que eu tinha que aprender coisas que eu sei, que eu já no segundo grau eu sei que eu não vou utilizar aquilo na minha vida, que eu não quero, eu já sei que carreira eu vou seguir, eu já sabia que eu queria trabalhar com computação, com programação. Então por que em vez de estar aprendendo programação, estar estudando computação, eu tinha que estar lendo a porra de um livro do Machado de Assis, estudando literatura, estudando química, que eu achava um saco também, uh, e outras matérias que não tinham, não ia ter a menor utilidade para mim. Isso é um problema que acontece hoje, em números, a gente pode ver, devido à evasão escolar, como isso acaba afetando hoje o pessoal que está na escola, ou seja, não mudou nada, né? Então tem uma grande discussão, uma grande reclamação de que o problema da educação brasileira seria a falta de investimentos. Só que aí se você pega os dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, você vê que 4,7% do PIB do Brasil é investido em educação. 4,7%, enquanto os países membros da OCDE, que são a maioria países de primeiro mundo, eles investem apenas 3,7%. Mas o país de primeiro mundo já 3,7% deles equivale a muitos mais bilhões do que os 4,7% do Brasil. Sim, é verdade. Então a gente pode olhar o investimento em dólares por aluno. No Brasil é investido 3 mil dólares por aluno, em média, enquanto nesses países, no ensino fundamental, é 8.200 dólares. Ou seja, é mais do que o dobro que é investido por aluno. Então, para onde é que vai esse dinheiro? Como que no Brasil a gente investe tanto e não tem nenhum resultado? Você vê na faculdade, quem está na faculdade ou já fez, que está cheio de analfabeto funcional que está na faculdade, gente que se forma sem conseguir interpretar um texto, sem conseguir se expressar, sem conseguir ler uma notícia de um jornal e entender o que está lendo. Por que acontece isso? Um outro dado aqui interessante que vai de encontro àquilo que eu quero falar é que 20% dos jovens entre 15 e 29 anos nem trabalham e nem estudam no Brasil. Ou seja, 20% dos jovens entre 15 e 29 anos fazem porra nenhuma. Por que esses jovens não estão estudando? Por que eles não têm interesse em estudar? Talvez a gente pode pegar todo o ensino fundamental, o ensino médio, que é ali onde eles têm a primeira experiência com escola, e ver a grande merda que é. Que tu entra na escola, tu já sabe aquilo, a determinado momento tu já passa a saber aquilo que tu quer seguir, fazer da vida. E aí tu tá lá perdendo tempo estudando coisas que não te interessam. Aí tu tem outros dons, outras habilidades que tu gostaria de desenvolver e o sistema educacional não te dá essa possibilidade. Por exemplo, se a gente tem na sala de aula alguém que gosta muito de matemática, o cara é muito foda em matemática, o cara, o que ele vai seguir da vida vai ser nessa área. Então ele está lá perdendo tempo estudando história, estudando literatura, estudando biologia, coisas que ele não se interessa, às vezes que ele odeia e tem que estudar porque é isso aí, tem que estudar porque sim, né?
Não seria mais interessante quando tu já definiu o que tu quer fazer, tu já poder escolher, tomar um rumo do que tu quer estudar? Eu, como experiência pessoal, quando eu cheguei no segundo grau, eu já tava cagando, já achava um saco tudo aquilo, eu não queria aprender nada daquilo lá. Literatura para mim era um inferno na Terra, aquela matéria. História também era um troço que eu achava chato pra caralho. Biologia eu não gostava tanto, mas devido como a forma que a professora dava aula, eu acabava gostando e aprendendo porque era interessante também. Eu gostava de português, achava bem legal, embora não fosse a área que eu, na época, eu pensasse em seguir. Matemática, eu não entendia para quê. Para que eu tinha que aprender aquilo? Uma vez eu perguntei para a professora de matemática, no meio da aula, para que servia aquilo. Aí a professora já ficou meio, né? Ah, mas como assim? Isso aqui serve para calcular o não sei o que da viga da casa. Daí eu perguntei, tá, mas eu não quero calcular isso aí, eu não preciso calcular isso aí, eu vou pagar alguém que vai calcular isso. Ah, mas então tua casa vai cair. Mas não é eu que vou fazer isso, alguém que gosta disso vai estudar isso e vai fazer isso. E o sistema tava tão contaminado que pouca gente entendia esse questionamento. Muitas pessoas acabavam ficando puta comigo que estava tentando tumultuar a aula, querendo entender por que eu tinha que aprender um troço que não servia pra porra nenhuma. Que até hoje eu nem me lembro o que era aquilo. E se hoje eu fosse precisar, assim como eu preciso de matemática hoje no meu trabalho, eu vou no Google e aprendo. Simples. Ou eu faço um programinha que executa a fórmula e nunca mais preciso ficar fazendo na mão a porra da fórmula de Bhaskara 350 mil vezes, porque é assim que a gente fazia em 1810 e temos que fazer assim hoje. E é isso aí, então. Vou terminar esse vídeo por aqui, porque senão eu iria ficar uma hora falando nesse assunto, mas eu vou retomar o assunto sobre o sistema de ensino, sobre as escolas, sobre o que eu acho que poderia ser feito, para não ficar só aqui reclamando, só criticando, dar algumas sugestões. Aliás, eu não preciso fazer isso porque já existe isso, já existem métodos de ensino que são usados em outros países, como na Finlândia, o sistema Montessori também, que já é do século XVIII, XIX, e funciona muito melhor do que o nosso sistema totalmente anacrônico e contra o ser humano. É um sistema que vai contra a sua humanidade, vai contra aquilo que você quer ser, tentando te formatar num molde de como as pessoas que bolaram aquele currículo acham que você deve ser.